Essa foi a pergunta que eu fiz. E sabe qual foi o maior milagre? A conversão de Pedro. O maior milagre aqui foi Jesus usar um homem pecador, falho, como Pedro, convertê-lo ao ponto de ele ter uma fé que transportasse realmente montanhas. Porque você curar alguém desse jeito é tão difícil quanto transportar uma montanha. É o poder de Deus. Por isso, a conversão de Pedro é o maior milagre que a gente vê nessa história. E vamos ver como Pedro era, mais ou menos, assim, para a gente ter certeza mesmo. Abre sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, aqui no versículo 13. A gente vai lendo isso, pode ser do 13 mesmo. Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, 16, Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou para os seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E quem foi que respondeu aqui? Prontamente, Simão Pedro. E disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando como é que foi isso, né? Aquelas pessoas, os discípulos, todos ali perguntando: cara, o que Jesus está querendo dizer com isso? O povo diz que é Jeremias, que é um dos profetas. Você já parou para analisar que tipo de crença que aquele povo tinha? Eles achavam que era tipo alguma reencarnação. O que eles achavam? Que Jeremias tinha voltado do tempo, agora no espírito, o espírito de Jesus ali era o mesmo de Jeremias e estava falando, ou de outros profetas? Mas Pedro foi categórico, ele foi certeiro e falou assim: tu és o Cristo. Quando ele fala tu és o Cristo, Cristo significa, é uma palavra grega, mas significa a mesma coisa do que Messias, né, que é a palavra hebraica que eles conheciam. Então, eles esperavam o Messias. Cristo é ungido, o Messias. E ele falou: tu és o Messias, tu és o Cristo. Ele falou com toda certeza. E Jesus falou o que para ele aqui? Vamos continuar. Então Jesus lhe afirmou, versículo 17: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi de carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então aqui a gente vê que Pedro foi usado por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele. O Espírito Santo falou, usou Pedro ali naquele momento e falou: ele é o Cristo. Impressionou o coração de Pedro. E ele tinha certeza absoluta que Jesus era o Cristo. Então, que momento? Pedro estava... É igual a gente, né? Alguém pergunta para a gente: você crê em Jesus? Com certeza eu creio em Jesus. Jesus pode tudo. Jesus é o meu Deus. Aí depois, quando vem algum problema, a gente dá uma fraquejada, não é verdade? Olha o que aconteceu aqui. Continuando nesse mesmo capítulo, agora no versículo 21. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então olha o que aconteceu. Pedro
Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer com você. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A gente vê que logo depois de Pedro ser usado pelo Espírito Santo, Deus revelou uma coisa importantíssima para ele, e ele enxergou Jesus como ungido, como o Messias, o Cristo. Nesse momento, poucos momentos depois, Jesus falou para ele, na frente dele: arreda Satanás. Irmãos, eu fico pensando assim: nossa, Pedro andava com Jesus. Pedro estava o tempo inteiro com Jesus e não conseguia entender. Ele foi e reprovou Jesus aqui porque Jesus estava contando os planos para ele. E eu fico pensando na minha vida: quantas vezes Deus está querendo me ensinar algo, Deus está revelando algo importante para a minha vida, e eu falo assim: ah, Senhor, não, comigo não vai acontecer isso não, eu estou me planejando e nada vai acontecer. Muitas vezes a gente está aqui nesse mundo e está tudo bem com a gente, temos o nosso trabalho, temos saúde, a gente consegue sair para comer alguma coisa legal, a gente passeia com a nossa família, Deus nos dá uma oportunidade de comprar um carro legal, e a gente, que beleza, a minha vida está muito boa, minha família lá no Brasil, está todo mundo bem, Jesus está cuidando, está tudo bem. Só que, irmãos, basta um telefonema, basta um segundo para que toda a nossa estabilidade acabe.